Som. Amados irmãos, então nós vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, no capítulo 5, para nós lermos dos versos 12 aos versos 20, para falarmos sobre... Só tem uma pessoa que sabe? Quantas pessoas sabem? Sobre o que nós vamos falar hoje? Amém. Sobre a oração da fé. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bíblias abertas, texto encontrado. Vamos ler alternadamente. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Todos sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho salvará da morte a alma e cobrirá. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, o que esse texto de Tiago então nos produz ou nos ensina, no final já da sua epístola, Tiago nos ensina que tudo que nós produzimos nem sempre tem o efeito desejado. É ou não é verdade? Nem sempre tudo que produzimos é aquilo que nós desejamos. Às vezes nós produzimos alguma coisa, mas não é aquilo que nós desejávamos. Portanto, fala-se muito hoje, por exemplo, em qualidade total. O excelente é a produção com qualidade, sendo que o consumidor está cada vez mais exigente, e aquilo então que é produzido precisa ter o efeito desejado. Porque se não tiver o efeito desejado, você não vai alcançar os seus objetivos. Isso pode ser aplicado também na prática da oração. E o texto deixa isso muito claro para nós, meus amados irmãos. Daí então surge a pergunta: será que todas as orações feitas, será que todas as orações dirigidas a Deus produzem os resultados desejados? Sim ou não? Nem sempre produz os resultados desejados. Por quê? Porque ela não alcançou o quê? A qualidade desejada. Portanto, as nossas orações precisam alcançar a qualidade desejada para que nós tenhamos êxito naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Sabe-se, então, que existem aqueles que oram bastante, não é isso? Mas não experimentam dessas orações nenhuma bênção e nenhum resultado. São pessoas que oram e oram anos afincos, mas não alcançam os seus resultados, ou seja, os seus pedidos não são atendidos. Portanto, o que Tiago nos ensina e o que a ênfase nos dá aqui hoje é que a nossa oração pode não estar sendo uma oração eficaz, uma oração objetiva, à luz do ensino de Tiago.
Portanto, Tiago então declarou no capítulo 5, no verso 16, muito pode em sua eficácia a súplica de quem mesmo? Verso 16, vocês podem ver comigo? Sim ou não? Muito pode em sua eficácia. Então, para que a minha oração seja atendida, ela precisa ser feita de forma justa diante de Deus. Se nós olharmos no início da carta de Tiago, ele fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para vocês gastarem nos vossos próprios deleites. Você acha que Deus não sabe a forma como você vai gastar aquilo que você está pedindo? Você acha que Deus não sabe a forma como você vai usufruir ou usar aquilo que você tanto deseja? Portanto, vamos pensar juntos, meus irmãos, em algumas características da igreja. Tiago, então, está chamando a igreja, está chamando a comunidade para evidenciar os efeitos de uma verdadeira fé. Inclusive, nós aprendemos parte disso hoje pela manhã aqui na igreja, na devocional de hoje. E Tiago quer, então, meus amados irmãos, que os sinais da nossa fé, que os sinais da nossa oração, que os sinais do reino de Deus sejam evidenciados na nossa vida. Assim, então, ele continua. Primeiro, fala de uma igreja que canta louvores. Ele diz no verso 13, está alguém entre vós sofrendo, faça oração, mas se estiver alegre, o que é para fazer? Cantar louvores. Então, os cristãos daquele tempo, do tempo de Tiago, estavam sempre dispostos a cantar louvores ao Senhor, e cada vez mais eles agradeciam e sentiam-se impulsionados a cantar louvores ao Senhor. No coração deles, eles tinham a mente, ou na mente e no coração deles, eles tinham a ideia, eles tinham a percepção de que as músicas pagãs, de que os cantos pagãos, aquela música secular que era cantada, não preenchia o vazio dos seus corações, não alegravam os seus corações, portanto, era um contraste de tristeza, de angústia, de sofrimento. É ou não é as músicas de hoje assim? Parece que está todo mundo morrendo, não é assim? Parece que está no fundo do poço. Mas quando a gente chega na presença de Deus para cantar louvor, a gente canta com alegria, a gente canta com entusiasmo, porque é assim o povo de Deus. O povo de Deus não canta desgraça, o povo de Deus não canta tristeza, o povo de Deus canta alegria. Portanto, esse era o cântico do povo de Deus. Realmente, meus amados irmãos, o cântico o cântico da igreja, é o cântico da vida cristã. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 15 e 16, ele diz: que farei, pois? Que farei, pois? Diz ele: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Já escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 19, Paulo escreve dizendo: falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aos Colossenses, no capítulo 3, dos versos 16, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Portanto, a igreja, diz Tiago, precisa aprender a louvar, ter alegria no louvor ao Senhor nosso Deus. A segunda coisa que Tiago está ensinando para a igreja é que esta igreja que canta é a mesma igreja que produz um louvor que encanta e que leva cura. Essa mesma igreja que canta, essa mesma igreja que encanta, é uma igreja que leva
a suavidade para aquele que está sofrendo. Portanto, é uma igreja que produz cura. Nisto a igreja então herdou a tradição judaica. Quando o judeu estava sofrendo, estava enfermo no corpo, não era o médico que era chamado. Antes de chamar o médico, antes de levar a pessoa ao médico, primeiro era chamada a igreja, era chamado os presbíteros, era chamado os oficiais, era colocado em oração diante de Deus para clamar a Deus. Quantas vezes nós vimos milagres acontecendo porque a igreja ora, porque a igreja louva. Que tristeza, meus amados irmãos, em meu ministério, uma vez eu estava na igreja e estava pregando e de repente um alvoroço dentro da igreja começou a acontecer e pessoas saindo pelos corredores com rapidez. Era uma família um pouco grande e estavam indo todo mundo embora, e no final do culto eu perguntei: o que aconteceu? Não, que ficaram sabendo lá, ou que vieram me informar que o filho não sei de quem está muito ruim, está doente. Uai, falei, e por causa disso precisa sair todo mundo da igreja? Eles indo para lá, todo mundo agora vai resolver o problema? Eles estavam no lugar certo para produzir cura, para produzir realmente aquilo que aquela criança precisava. Era só dizer assim: avisa alguém lá, o pastor, para parar o culto um pouquinho e orar, porque tem alguém muito ruim. E nós precisamos agora de oração, e que essa igreja se prostre em oração. E eu duvido se aquela criança seria levada ao médico, porque aquelas pessoas confiariam no Senhor. Assim, então, essa igreja fazia o tempo todo. Estava alguém sofrendo no corpo, não era o médico, e sim o rabi, o mestre, o líder religioso que era chamado. Portanto, diz-nos o texto que o rabi ungia com o óleo, e primeiro ele ungia com o óleo, e em seguida ele orava. É bom nós citarmos, meus amados irmãos, que os antigos consideravam então o azeite de oliveira dotado de propriedades medicinais. Até o profeta Isaías, no capítulo 1, nos versos de 4 a 6, ele cita essa situação. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos de corruptores, abandonaram ao Senhor. Verso 5, toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Verso 6, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, uma e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecida com óleo. Assim, meus amados irmãos, Lucas, no capítulo 10, no verso 34, reescrevendo aquilo que Jesus falou, diz: chegando-se, pesou-lhes os ferimentos na parábola do samaritano. O samaritano chegou, pesou-lhe, viu os ferimentos, aplicou óleo e vinho. Assim, então, o azeite não cura, não é isso. Mas Tiago ensina que esse ato de oração e aplicação do óleo tinha de ser praticado em nome de Jesus. A aplicação do óleo, então, era sempre considerada como um recurso medicinal e santo, e não como preparação para a morte. Esse óleo não era aspergido sobre a cabeça. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Era na ferida, era no local da enfermidade, era no local que estava doendo, era no local que estava doente. Era ali que era colocado o óleo. Mas hoje se coloca onde? Besunta a cabeça. Não é assim? Põe na testa, põe na cabeça, põe para tudo, mas menos no lugar que era necessário. Então passou-se agora a usar de outras formas. Portanto, essa igreja canta. Portanto, essa igreja cura, mas essa igreja também nos ensina que ela ora, tanto no cântico quanto na cura, eram acompanhados de oração, e para os judeus, então, os sofrimentos e as enfermidades eram provenientes sempre de algum pecado. Para eles, tinha sempre a consequência do pecado. Em Marcos, no capítulo 2, no verso 5, Jesus começa a curar um paralítico, dizendo: estão perdoado os teus pecados, para depois então ele produzir a
cura necessária. Por isso, então, meus amados irmãos, era necessário orar, em primeiro lugar, pedindo perdão para receber a cura. Para eles não havia limites ao poder da oração. Por isso eles citam Elias nesse texto aqui, meus amados irmãos. Elias é citado como um homem de oração, um homem que tem uma história completa registrada em 1 Reis, no capítulo 17 e no capítulo 18. Nos versos 19 e 20, Tiago está dizendo aqui, recomendando ao cristão que não pode se extraviar, apartar-se, desviar-se da verdade. Essa verdade é uma nova maneira, um novo estilo de viver, não é algo puramente intelectual, é a verdade cristã que tem de ser praticada pela igreja do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, não chega para a luz, a fim de não serem vistas ou manifestas as suas obras. Tiago, então, desafia a igreja no sentido de ir ajudar aqueles que se desviaram para caminhos errados, pois o ajudar a outros é agradável a Deus. Portanto, Tiago diz que o perdão mútuo, o perdão, como que eu falei? O perdão mútuo. O que quer dizer perdão mútuo? Eu perdoo você, você me perdoa, nós nos perdoamos uns aos outros, e isso produz, meus amados irmãos, cura. Isso produz cura. Cura para as doenças, para as enfermidades, mas cura também para os nossos relacionamentos espirituais. Em Mateus 18, no verso 15, diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Já nos versos 21 e 22, Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu o tenho que perdoar? Até 7 vezes já está bom? E o que Jesus responde? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E o apóstolo Pedro pergunta, então, categoricamente, assim, meus amados irmãos, lá no capítulo 4, no verso 8 da sua epístola, da sua primeira carta, dizendo: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Aí vem aquilo que Tiago está nos ensinando nessa carta, dando para nós a esperança e a ideia de que pecadores serão conduzidos ao arrependimento e à vida. A caminhada, meus amados irmãos, do crente é assim, na oração da fé. A oração da fé, em primeiro lugar, ela é acompanhada de uma vida íntegra diante do Senhor. A vida do cristão, ela precisa ser uma vida cheia, que anda na integridade. Tiago enfatiza a importância da oração no início e também no final da sua epístola. Quando ele fala aqui, lá no primeiro capítulo, e depois aqui no final do seu capítulo, Deus atende às orações que lhe são feitas por pessoas desejosas, mas por pessoas íntegras. Tiago recomenda a todos, não façam juramentos, diz o texto, somente a verdade, apontando para uma vida reta, uma vida íntegra diante de Deus. Tiago, então, olha para aqueles irmãos e diz: se tiver alguém doente, manda chamar os presbíteros, pois são considerados homens o quê? Homem o quê? Se eu estou falando de pessoas íntegras, o que Tiago está entendendo? Que os presbíteros são homens íntegros. Por isso, manda chamar os presbíteros, para poder orar. Presbíteros têm que ser homens íntegros. Precisa ser homens íntegros. Tiago, então, recomenda a todos, não façam juramentos. Ai, eu juro, Senhor, que se o Senhor fizer isso, porque se o Senhor fizer aquilo, porque se o Senhor fizer aquilo outro, diz ele, não faça juramento. Não jure diante do Senhor. Seja a sua palavra diante do Senhor sim, sim, e não, é não. Apontando para uma vida reta, para uma vida íntegra
diante de Deus. Tiago, então, meus amados irmãos, nos ensina que o crente deve, antes de tudo, ser coerente na sua fé. Né, Tiago? Né, Igor? Ser coerente na sua fé, no seu agir, na sua conduta, para que a sua oração seja atendida. A sua fé, meus amados irmãos, em Cristo, a sua fé em Deus, a sua fé na palavra, é uma fé viva. A sua fé é uma fé santa, é uma fé íntegra, é uma fé pura, é uma fé desejada. Ela é uma fé acompanhada de toda a integridade necessária. Ela é acompanhada das boas obras. As suas atitudes são condizentes, são desprovidas de egoísmo, de orgulho, são desprovidas do querer aparecer, de fazer a oração mais bonita. Porque o que vale não são as palavras, mas é o coração de quem fala. Vocês estão me entendendo, sim ou não? É quem fala, precisa ter um coração íntegro diante do Senhor. E no capítulo 4, os versos de 1 a 4, ele diz que as orações não são atendidas, porque elas são precedidas. Vem antes o interesse pessoal. Quando eu tenho interesse pessoal, pode esquecer. Vai falar e vai falar, e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Portanto, sejamos nós pessoas íntegras. E só pessoas íntegras terão orações eficazes. Terão orações, você já ouviu falar assim, orações poderosas? São pessoas simples, são pessoas humildes, são pessoas fiéis a Deus. São pessoas que têm orações poderosas, porque elas têm a vida delas no altar do Senhor. Elas têm a vida delas na presença do Senhor. Elas vivem e praticam aquilo que o Senhor ensina na sua palavra. Portanto, Tiago nos ensina aqui que o pecado não confessado faz separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, as nossas orações não são atendidas. Vai orar, primeira coisa, confesse pecado. Pede a Deus para te limpar, para te purificar, e diz a Ele, eu não sou merecedor dessa bênção. Mas se o Senhor quiser usar esse vaso, usa esse vaso, Senhor, mas para que a tua honra e a tua glória se manifeste neste lugar, nesta vida, neste corpo, nessa enfermidade. É isso que Tiago está nos ensinando. Portanto, meus amados irmãos, a nossa vida é marcada pela integridade. Portanto, a oração da fé, em primeiro lugar, caminha junto com uma vida de integridade. A segunda coisa, meus amados irmãos, que a oração da fé nos ensina, é que ela vem também acompanhada, além de ter uma vida íntegra, ela também vem acompanhada com os resultados. Os resultados vão aparecer no verso 15 desse texto, dizendo, e a oração, vamos ler juntos? Verso 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Assim é Tiago que está dizendo, que a oração da fé, ela produz o quê? Resultados. Ela produz resultados. Deixa isso muito claro para nós. Um grande exemplo de oração de fé, ou uma oração com fé, foi a oração que o próprio Tiago coloca aqui no texto, a oração de Elias. Elias orou para não, e por 3 anos e 6 meses não. Quem era Elias? Homem igual a nós, homem igual eu e você, mas era um homem íntegro, um homem que andava com Deus, um homem que tinha uma vida impoluta diante de Deus, um homem que fazia o que fosse necessário para que o nome de Deus fosse honrado, fosse glorificado, fosse temido. Não era assim? E então ele, vou provar para vocês quem é o meu Deus. Fecha os céus, Deus. Fecha os céus. Vamos provar para esse povo quem é o Senhor, quem é o
Senhor, não quem é o Elias. Não é quem é o Elias, não, é quem é Deus. E por 3 anos e 6 meses. E a Bíblia nos diz que Elias orou de novo. E choveu. Para mostrar quem era? Deus, não Elias. Porque Elias ora a quem? A Deus. Ele não diz assim, agora eu vou fazer chover. É assim que ele fala? Não. Ele vai para o monte. Ele se prostra. Ele põe o servo dele para ficar olhando para o céu, para ver nuvens. E volta de novo a orar. E vai orar. E vai orar. E vai orar. E pede de novo. Você está vendo alguma nuvem? Ainda não. Até que em certo momento, em um dado momento, o servo volta e diz, Elias, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então ele falou, pode correr todo mundo que lá vem uma tempestade. Homem que glorifica a Deus. Assim então, meus amados irmãos, uma vida infrutífera, uma vida sem compromisso, uma vida sem resultado, uma vida sem esforço, uma vida sem alegria em servir a Deus, uma vida vazia, essa vida não vai agradar a Deus. Jesus disse que o ramo que não produzir frutos, que não tiver resultados, deverá ser cortado e lançado fora. No João capítulo 15, no verso 6. No verso anterior, no verso 5, ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Quando nós oramos corretamente, meus amados irmãos, reconhecendo que a oração da fé não está sujeita ao homem e sim a Deus, pode ter certezas que os resultados serão visíveis. Cada pessoa íntegra vai usufruir da sua fé, dessa oração, e vai colher os resultados, as bênçãos. Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, aquele que crê, João 14, verso 12 a 15, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, meus amados irmãos, em terceiro lugar, a oração da fé. Se em primeiro lugar, ela caminha junto com uma vida de integridade, ela mostra os seus resultados. Em terceiro lugar, Tiago vai dizer que é possível a todos os crentes. A todos os crentes é possível essa vida. Tiago então manda chamar quem para orar? Quem ele manda chamar para orar? Os presbíteros. Não é isso? Para que eles orem pelos enfermos. Porém, Tiago está recomendando, meus amados irmãos, que não se faça um monopólio dessa oração. Não é só os presbíteros que precisam orar. Quando nós chegamos aqui no verso 16, vocês podem ler comigo? Verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns e orai uns. Não é só os presbíteros, mas nós também precisamos orar uns pelos outros. E se nós precisamos orar uns pelos outros, é porque não é privilégio só dos presbíteros. É privilégio nosso também, da igreja do Senhor. Não podemos nunca esquecer. Primeiro, confissão de pecado. Nós precisamos rasgar o nosso coração, nós precisamos abrir o nosso coração na presença do Senhor. E aí sim, como dizer assim, confesse pecado, confesse os pecados, fale dos pecados de vocês para o Senhor. Confesse uns aos outros e, sem medo de ser traído, entrega ao Senhor
mas visando a purificação de quem? A purificação da igreja do Senhor, a purificação dos próprios corações. Aí você fala assim, mas se eu falar o meu pecado, o que vai acontecer? Portanto, vida, em primeiro lugar, de integridade. Aí, você vivendo uma vida de integridade, você pode confessar seu pecado tranquilo, sem medo. Não vai ter problema nenhum. Não é verdade? Assim, então, meus amados irmãos, Tiago nos ensina que a oração da fé, primeiro, caminha junto com a integridade, produz resultados. Todos os crentes podem possuir essa vida. E também ele encerra dizendo que quando o crente vive dessa forma, ele se torna um crente mais confiante. Pensa num cara confiante. É um crente que vive dessa forma aí, que Tiago está nos ensinando. Tiago, então, finaliza apresentando um ensino interessante para nós aqui. A partir da prática da oração com fé, o cristão se torna uma pessoa útil. O cristão se torna uma pessoa agradável. O cristão se torna uma pessoa procurada. Que bom que você chegou. Eu estou precisando de você aqui. Você poderia dar uma passada na minha casa? Venha orar comigo. O problema é que nós, às vezes, queremos ir na casa de alguém e falar assim, estou sem tempo. Não dá para você vir na minha casa não agora. Até estava vendo uma situação então assim, né? A pessoa falou assim, conversando com outra, né? Acabei de acordar, estava tomando banho, acabei de acordar, e aí a outra falou assim, então, estou indo na sua casa. Não, mas eu não estou em casa. Uai, você não acabou de acordar, você não acabou de tomar banho, não está em casa? Não quero receber visita. Não é verdade? Porque essas visitas não contribuem, essas visitas não agrega. Então as pessoas querem viver longe desse tipo de gente. Tá? Mas quando a pessoa é íntegra, quando a pessoa tem resultados positivos, quando todos estiverem praticando a mesma coisa, pode ter certeza que todos nós seremos pessoas mais confiantes, porque esse tipo de oração da fé, ele liga a pessoa a Deus e liga também as pessoas umas às outras. Portanto, é vertical e horizontal, como diz Tiago aqui, orai uns pelos outros. Portanto, meus amados irmãos, há muitas vidas que precisam ser salvas, que só quem vive na prática da oração da fé estará mais habilitado para alcançar essas vidas. Já vi pessoas dizerem assim, já fiz o convite. Você já fez o convite? Já fiz o convite várias vezes, mas ela nunca aceitou. Assim então, meus amados irmãos, a oração da fé na vida do crente não é só um momento de recepção de bênçãos, mas uma oportunidade também para socorrer os necessitados. Há aqueles que chegam a dizer assim, já convidei, o dia que ela quiser, ela vem. Se não quiser vir também, que se dane. Vida em integridade. Quantas vezes você já ouviu assim, já convidei, larguei para lá, parei. Há muita gente, meus irmãos, carente das nossas orações. A nossa luz precisa brilhar nessas trevas densas, dessas pessoas que estão vivendo por aí. O profeta Daniel nos exorta no capítulo 12, no verso 3. Os que forem sábios, pois... Vamos ler juntos? Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que... como as estrelas, sempre e eternamente. Seja um desses, como diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2, no verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês, igreja, nós, igreja, resplandecemos como luzeiro
no mundo. Portanto, é triste, meus amados irmãos, vermos pessoas tão longe de Deus, tão longe da igreja, as quais precisam ser trazidas de volta. Mas só vamos conseguir se nós tivermos uma vida, primeiro, íntegra. Segundo, já esqueceram? Uma vida íntegra produz o quê? Resultado positivo. Terceiro, está escrito aí, gente, pode ler alto. A todos nós, não é isso? Portanto, vai nos tornar cada vez mais confiante. Quem possui vida espiritual autêntica são capacitados e motivados a buscar outras vidas. E nunca vão dizer, se quiserem vir, sabe aonde que é a igreja. Nunca vão dizer isso. Mas vão pegar e trazer. Porque essas pessoas estão mortas em seus delitos e pecados, estão cegas e precisam ser conduzidas até a luz. E você tem esse poder, essa condição de trazer as pessoas para Deus. A integridade cristã é um fator fundamental para que a oração da fé funcione. Os resultados vão se tornar evidentes. Vai ser um privilégio para todos os crentes e deve nos tornar cada vez mais constante e mais apegado, mais firme, mais desejosos de servir ao Senhor aqui na nossa igreja. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Cantemos o hino 140.